Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Amém? E deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vamos estar aí comentando hoje mais um salmo. E o salmo é uma oração. Quando você não consegue orar, pega um salmo e fala esse salmo em voz alta. O Salmo 12 aqui está falando da falsidade do homem e a veracidade de Deus. Tá? Eu queria até ver. Então esse salmo aqui é uma oração contra a falsidade, né? E você pode estar utilizando esse salmo para estar lendo, falando com o Senhor, quando nós não sabemos falar como convém ao Senhor. Nós não sabemos falar, irmãos. Por mais que eu fale assim, eu sei orar, não sabemos orar. Mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu consigo orar. Então é isso que eu quero falar com os irmãos. E aqui no Salmo, como o Salmo 12 está falando assim, olha, ele é bem pequenininho. Não saia de casa sem ler a palavra e sem orar. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou evangelista Patrícia. E aqui está falando, esse salmo é de Davi para o cantor Mor. Então, muitos salmos eram feitos e depois entregue, eu entendo assim, entregue ao cantor para ele colocar melodia. Muitas vezes a pessoa consegue escrever a letra de um cântico, de uma canção, mas não consegue colocar melodia. Aí a pessoa vai usando aquelas notas, né? Sol maior, ré, si, tudo ele vai encaixando ali. Quem faz isso tem uma riqueza de detalhes. Para chegar nesse nível, a pessoa precisa estudar mesmo música, né? E a música era usada e é usada para louvar o Senhor. Satanás, muito invejoso, começou a deturpar as músicas, não as músicas do Senhor, né? Mas colocar sensualidade, tem canções que levam ao vício, que leva, infelizmente, até a pedofilia, né? Infelizmente. E aqui o Salmo de Davi, falando sobre a falsidade e a veracidade de Deus, 12, Salmo 12. Quando Davi dirige essa oração a Deus dizendo, salva-nos, Senhor. Senhor, por que faltam os homens benignos? Benignos, bondosíssimos. É um caráter de Deus que Deus quer colocar em nós. Que seja benigno. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Realmente, nós temos que buscarmos sermos fiéis. Porque muitos estão na casa de Deus, mas são infiéis. Precisamos procurarmos ser infiéis. Cada dia, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Aquela pessoa que é capaz de falar do seu amigo, falar do seu próximo como você, não permita, porque ele também vai falar de você. As pessoas que adoram falar das pessoas com você, vai falar mal de você também, vai falar mal de mim também. Então nós não podemos dar ouvidos a essas pessoas. E eu também tenho que evitar de falar das pessoas. Cada um com sua falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Às vezes uma pessoa que é muito amiga da outra torna-se inimiga por causa de falsas conversas. Por isso que nós temos que vigiar e orar e evitar falar mal das pessoas. E não levar tudo a ferro e fogo. Deus tratou muito isso comigo, sabe? De levar tudo a ferro e fogo. Nós não podemos.
Nós temos que ser umas pessoas bondosas, piedosas, perdoadoras. E hoje em dia, muitas vezes, as pessoas entendem que perdão tem que chegar e falar, me perdoa. Mas um gesto carinhoso é igual a linguagem. Tem um livro que chama Linguagem do Amor, as 5 linguagens do amor, que eu indico para os casais que são casados para ler. E também eu indico também os que estão pensando em se casar, ler as 5 linguagens do amor, porque são 5 linguagens. E as pessoas às vezes ficam querendo que a pessoa fique assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a pessoa fala te amo na frente, o por detrás fala da outra. Nós temos que vigiar a nossa língua. E aqui o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua dos que falam soberbamente. Então vamos tomar cuidado com a soberba, com aquelas pessoas que se mostram bajuladoras na frente e por detrás falam. Então vamos tomar muito cuidado mesmo, pois dizem porque dizem assim, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? A nossa língua tem que ser uma língua de adorador. A nossa língua tem que ser uma língua que fala do Senhor. Da nossa boca tem que jorrar água limpa, palavras limpas, não palavras torpes, não palavras bajuladoras, mas a verdade do Senhor. E por isso nós precisamos de evitar de falar mal do nosso irmão, falar mal do nosso próximo. Devemos falar, se você está chateado com a pessoa, fale com ela, converse com ela, não fale por detrás. A mulher peca na língua, as mulheres pecam na língua, por isso nós mulheres temos que vigiar a nossa língua. Tem um versículo que diz na Bíblia assim, vou colocar aqui uma torneira, né? Nos nossos dias de hoje a torneira, pode uma torneira jorrar água limpa e água suja? Pode uma torneira jorrar, ao mesmo tempo, jorrar água doce e água salgada? Pode, gente? Pode? Não pode. Nós não podemos maldizer e bem dizer. Ao mesmo tempo, maldizer o nosso irmão, maldizer o nosso pastor e bem dizer a Deus. Deus não vai receber o nosso louvor e nem a nossa adoração. Nós devemos segurar a nossa língua dentro da boca. Vou falar com a língua mata a pessoa espiritualmente. A língua mata a vida espiritual das pessoas. A língua também mata as pessoas fisicamente. Se você jogar uma pessoa contra a outra, ela vai tomar raiva da pessoa e às vezes acaba até matando. Na palavra de Deus fala de vigiar e orar. Vamos orar pela pessoa ao invés de falar da pessoa. Tomar cuidado com o que nós falamos. Nós não podemos ser maldizentes, ficar expondo a pessoa. Se você vê que a pessoa ela não está agindo corretamente com você, fale com ela. Mesmo que ela afaste de você, fale com ela. As palavras do Senhor são palavras puras como a prata e refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Então vamos falar da palavra do Senhor. O Senhor, nos guardará, Senhor, desta geração, nos livrará para sempre. Imagina naquela época que quase não tinha coisa errada num olhar para o mundo de hoje. Que hoje o mundo aprova muita coisa que não é bíblica. Se a Bíblia não diz, não é porque todo mundo está fazendo o que eu devo fazer. Os ímpios circulam por toda parte, quanto os mais vis dos filhos dos homens são exaltados.
Quanto mais o filho dos homens tiverem coisas materiais, quanto mais eles forem, por exemplo, é, existem bajuladores de todos os lados, existem pessoas que só ficam ali rodeando um prefeito para ficar falando mal das pessoas. Pessoas vivem rodeando pastores para falar mal um dos membros, rodeando um líder. Às vezes a pessoa faz a outra tomar raiva da outra. Então na palavra é melhor orar do que orar pela pessoa do que maldizer a pessoa. Existem irmãos que não conversam com irmãos porque eles vivem maldizendo. Às vezes recebe na sua casa, faz aquela reunião e tudo, e depois sai falando mal. Nossa, viu como é que fulano de tal comeu? Nossa, que falta de educação, fez isso, fez aquilo. Nós devemos vigiar nas nossas ações. E esse salmo de Davi aqui é bem pertinente ao que está acontecendo hoje. Se você não pode elogiar o seu irmão, se eu não posso elogiar o meu irmão, não fale mal. Faz melhor. Faz melhor. Mas não fale em nome do Senhor Jesus. Porque aqui o Salmo 12, esse Salmo 12 aqui, ele fala a respeito da falsidade, fofocas maldosas e rumores escandalosos são contrários à conduta justa e nós temos que ser justos. O desrespeito à autoridade e o egocentrismo é aquela pessoa que só vale a fala dela, só ela tem valor, só ela é santa, só ela sabe fazer oração, né? Então aqui nós temos que ter respeito quando fala no verso 4. Por isso dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são passos, são nossos, e quem é o Senhor sobre nós? O desrespeito, né? Não são simples casos de independência, eles levam a excessos e a comportamentos injustificáveis que resultam na opressão dos outros. A língua da pessoa é tão pesada que causa depressão. Causa depressão. Tem muita gente deprimida por causa da língua da pessoa, do linguajar da pessoa, que levantou falso contra ela e a pessoa não consegue se defender. E ela vai ela se enterra dentro dela. Vigiar e orar, irmãos. Nós temos que vigiar e orar. E se puder, peça perdão para essa pessoa. O que mais tem... as pessoas têm deixado de congregar por causa de fofoca, por causa de falsidade. Gente, não fala. Não fala. Ora, se você vê que se você não tem coragem de falar com aquela pessoa, se eu não tiver coragem, ore por ela. Ore por ela. E aqui também está falando, Deus irá falar pelos pobres. Não temos garantias. Deus irá falar pelos pobres. Né? Pobres não quer dizer pobre de materialmente, não. Pobres, né? Aquelas pessoas que são humildes, né? São humildes e tudo. Pode ter muito rico que é pobre, não conhece nada de Deus. E a gente não deve rir da pobreza espiritual da pessoa. Por exemplo, um cantor evangélico, vamos citar Luciano. Luciano, ele está cantando música secular e música evangélica. Ele está como um bebê na fé. Ao invés dos crentes ajudar, os crentes, o que eles estão fazendo? Eles estão criticando. Vamos orar para que ele cresça e entenda que não pode misturar as coisas. Não é ficar criticando. Tudo agora é criticar na mídia. Está ficando muito feio para o crente, né? E aqui está falando,
como que os ímpios circulam, os crimes aumentam cada dia que passa. Como que os crimes têm aumentado, a agressão, né? A mulher tem que ser feminina e não feminista. Como que os crimes aumentam nas cidades em que a imoralidade, quanto mais imoral a cidade é, mais o crime cresce na cidade. Em que a imoralidade é promovida ou exibida por líderes civis, políticos, eleitos ou personalidade da mídia. O que os líderes fazem, a pessoa vai seguir. É igual, por exemplo, a moda agora é esmalte bem clarinho. Se um influenciador, um influencer fazer, todo mundo faz, né? Se um influencer tipo Neymar colocar uma faixa como Jesus escrito aqui na testa, todo mundo vai colocar. Se um artista, né, não sei o nome, né, colocar uma roupa que é para usar na praia, hoje as mulheres estão andando como se estivesse na praia, andando até de sutiã na rua. Então, a imoralidade no mundo de hoje está muito grande. Por isso nós temos que vigiar e orar. E comece orando, comece falando, orando o que você leu. E que a nossa língua seja como uma torneira de água doce. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia. Amém?